Oi, gente, boa tarde. Que bom ter vocês aqui novamente. Para quem já estava comigo de manhã, eu sou a professora Solange, eu sou formadora lá na Diretoria Regional de Santo Amaro, aqui da Prefeitura de São Paulo. Que bom chegar na casa de vocês, aí por toda a cidade de São Paulo, por todo o estado de São Paulo. Hoje eu estou também agora, no período da tarde, hoje eu estou com o professor Rodrigo, que agora nos ajuda sendo o nosso moderador das conversas, porque eu adoro receber os comentários de vocês no chat e eu não consegui responder a todos, mas agora, com a ajuda do professor, nós vamos conseguir. E você, que aí está no quarto ano, já está lendo? Está escrevendo? Está lendo meio truncadinho? Então agora a gente vai começar a destruncar isso aí, tudo bem? Vamos hoje trabalhar um autor que geralmente vocês acham que a gente vai trabalhar ele lá no ensino médio ou lá nos finais dos anos do ensino fundamental 2, lá para o 8º, 9º ano. Só que hoje eu vou desafiar vocês e eu trouxe nada mais, nada menos do que o poderoso super escritor Machado de Assis para trabalhar hoje no 4º ano. E aí você? Pai, mãe, familiares que estão aí com as nossas crianças em casa, vai falar, nossa, Solange, você vai trabalhar Machado de Assis no 4º ano? Sim, nós trabalhamos Machado de Assis assim como outros autores, porque nós vamos trabalhar com o texto com as crianças. Então nós precisamos trazer bons modelos, bons escritores, boas narrativas e boas formas de escrever e também ler para esses alunos terem muito mais referências para poder escrever melhor e ler melhor. Então, desse modo, hoje eu trouxe aqui esse desafio de trabalhar o Machado de Assis, lembrando que ele tem um jeito próprio de escrever, porque ele foi um autor, né, já morreu já faz bastante tempo, ele foi um autor que escreveu vários gêneros da língua portuguesa, desde contos, poesias, romances. Então nós vamos saber um pouquinho da vida dele. Eu trouxe alguns trechinhos de um filme que está naquele site lá, sabe? Daquele que eu ia falar agora. Está naquele site lá que vocês podem procurar no domínio público como Machado de Assis. Então eu trouxe ele para vocês hoje. Vou deixar aí 5 minutinhos para que vocês possam assistir e eu espero que eu tenha achado um trecho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá? Bruxo do Cosme Velho, homem subterrâneo, um mestre na periferia do capitalismo. São muitos os modos de se referir a Machado de Assis. Machado de Assis é um observador agudo da vida brasileira. Como revolução formal, foi a mais importante da literatura brasileira. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, a 21 de junho de 1839. Seus pais morreram cedo e Machado passou por dificuldades econômicas. No Morro do Livramento, ele era basicamente dominado por uma grande propriedade rural durante uma boa parte do século XIX, que era da família Barroso, né? Que era a propriedade dentro da qual a família do Machado de Assis havia sido dependente, agregada. Machado não fez estudos regulares e começou a trabalhar cedo. Aos 16 anos, era tipógrafo na editora de Paula Brito. Foi por intermédio de Paula que conheceu vários escritores e publicou seu primeiro poema em 1855. A estabilidade econômica veio aos poucos. Passou de tipógrafo a revisor até ser admitido na redação do Correio Mercantil. Antes dos 30 anos, Machado já é um escritor e jornalista conhecido. Enfim, uma vida ao mesmo tempo modesta, penosa, mas que foi bem sucedida. Além dos romances, Machado escreveu cerca de 200 contos. São alguns dos melhores contos da literatura brasileira. Machado escreveu muitos contos,
mais de 2 centenas de contos. Ele escreveu contos a vida inteira. Eu acho que nos contos Machado exercita uma grande variedade de tons, né? Pela própria variedade são mais de 200 textos, né? E, por exemplo, em Papéis Avulsos, ele brinca com contos que são de natureza cômico-fantástica, né? Contos, por exemplo, A Sereníssima República, que é a paródia de uma conferência de um padre que fala sobre a vida política entre as aranhas, por exemplo. Esse tipo de situação, Machado de Assis desenvolveu muitas vezes em contos. Machado de Assis realizou em sua obra o programa literário contido num pequeno ensaio seu, Instinto de Nacionalidade. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Falou-se muito, mesmo na época de Machado, que ele não era um escritor que apresentava a realidade brasileira, que era um escritor pouco brasileiro. Mas isso é uma coisa que o tempo veio desfazendo. O Machado de Assis se vale dos recursos literários acumulados na tradição do Ocidente. Ele se vale de tudo. Entretanto, ele se vale disso tudo sempre num espírito atualista de captar o presente. Joaquim Maria Machado de Assis morreu aos 69 anos em 29 de outubro de 1908. Então, vocês viram que ele morreu já faz mais de 100 anos e até hoje tudo que ele escreveu permanece muito vivo entre nós que falamos a língua portuguesa, não só no Brasil. Desse modo, Machado de Assis é um escritor praticamente completo e representa muito da nossa literatura brasileira. Aí eu li ali, nossa, mas é velho, faz tempo que ele morreu, faz tempo mesmo que ele morreu. O pessoal está comentando o que aí, professor? Assim, olha, a Camille disse que ele foi um grande escritor, a Maria Eduarda falou, eu amo Machado de Assis, foi o principal nome do realismo. Que linda! Fofa, beijo, me liga, te amo. Eu nem sei o que é isso. Maria mandou no nível. Olha, hashtag, como é o nome? Maria Eduarda. Te amo, Duda, te amo. Você aqui, ó. O Enzo falou que ele foi o mestre da literatura. Enzo, o nome do meu filho. Já te amei, Enzo. Amei. O pessoal é nível demais, alto. Nível aqui. Realmente, o Machado de Assis, geralmente, a gente acaba lendo ele um pouquinho mais tarde, no ensino fundamental, 2, lá no ensino médio, bastante trabalhado, mas hoje a gente vai trabalhar aqui um texto dele que é muito simples de entender e ele faz uma relação entre seres inanimados, tá? Ele vai trabalhar com a linha e vai trabalhar com a agulha, mas ele coloca sentimentos e questões humanas, lembrando-se da fábula, lembra que a gente trabalhou fábula hoje, em outras aulas? Machado de Assis faz isso, e ele faz isso de uma maneira tão interessante, só que hoje eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Professora, a Virgínia, Gustavo, o Eduardo, eles perguntaram o que é um ser inanimado. Um ser inanimado é aquele que não fala, tá? Porque, por exemplo, esse potinho aqui de gel, álcool em gel, que geralmente a gente está com isso daqui na mão o dia inteiro. Ele não tem vida, então por isso que é inanimado. Só que a partir do momento em que eu conto uma história dando vida a ele, eu deixo ele animado. Então eu dou vida a ele dentro do conto que eu vou escrever. Respondido? Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje um texto que chama um apólogo. O que quer dizer um apólogo? Essa palavra que nós não usamos muito no dia a dia, mas ele deu esse nome, ele deu esse título para o texto dele. E agora a gente vai entender por que ele deu esse nome que chama um apólogo. O que significa? Olha lá. O que significa a palavra apólogo? Significa narrativa que, geralmente em prosa ou verso, traz consigo uma lição de moral, ou seja, traz uma mensagem por trás, sendo os personagens seres inanimados, animais e objetos que dialogam como seres humanos. Eu faço uma ficção, um faz de conta como se eles tivessem vida, assim como seres humanos. Tudo bem? E para vocês,
aí da comunidade surda, que eu esqueci de saudar vocês hoje aqui, que estão aqui com a gente, com a nossa tradutora aqui fazendo toda a interpretação da nossa aula. Espero que vocês estejam entendendo e que também depois consigam buscar esse texto, que depois eu vou pedir para vocês buscarem o final, porque eu não vou contar ele inteiro. Tudo bem? Deu para entender a questão do apólogo? Então nós vamos começar hoje a nossa aula começando a ler esse conto. Tá? O que Machado de Assis ele traz acerca desse conto, desse apólogo, dessa conversa onde seres inanimados passam a ter vida. Eu vou dar um minutinho para vocês darem uma passadinha de olho no texto e depois eu vou ler com vocês. Aí, se vocês quiserem em casa ler junto comigo, respeitando os sinais de pontuação, maravilha, tá? Se não, pode acompanhar só com os olhos. Vamos lá? Podemos voltar? Muito rapidinho essa leitura, só para vocês passarem o olhinho aí realmente. Essa é a primeira parte do texto. Agora eu vou fazer essa leitura pausada com vocês, a fim da gente prestar atenção nos sinais de pontuação para poder ter o entendimento. Porque o Machado de Assis, muitas vezes, ele vai se utilizar de algumas figuras de linguagem, que eu vou explicar já o que é, para se fazer entender. Então vamos lá? Professora, muitos estão perguntando o que é apólogo. Apólogo Isso. é uma conversa. Quando eu coloco num texto assim, é como... Apólogo quer dizer mais ou menos fábula. Quando eu coloco num texto seres que não têm vida, mas no meu texto eles têm vida. Então eles conversam. Então um apólogo. Deu para entender? Então vamos lá. É uma fábula, tá? Um apólogo, Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. O que a deixe? Que a deixe? Por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem um ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. E aí? O que vocês entenderam desse texto? Eu só coloquei um trecho. Não coloquei o texto inteiro. Tanto é que o final do texto vocês vão adorar. Então eu não vou contar, vou deixar vocês procurarem e depois vocês comentem aí no chat. Tá? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui a interpretação de texto, mas eu também quero conversar aqui com os nossos coleguinhas, como é que é? Mas faz pergunta fácil, não, eles estão assim, a Mariana está falando que isso é um conto. A Maria, ela falou o que é uma fábula, se é fábula é a mesma coisa que conto. Então, fábula é quando a gente coloca, por exemplo, geralmente a gente coloca bichinhos para conversar. Hoje eu li, por exemplo, do Cão e o Lobo. Então, quando eu coloco aqueles bichinhos para conversar num texto, como se eles tivessem sentimentos e tivessem sentimentos e comportamentos humanos, é uma fábula. E o apólogo também é muito similar a isso. É uma palavra que também tem esse sinônimo de fábula. A professora Cristiane, a professora Virgínia, a professora Ana estão elogiando muito a aula, está falando excelente aula. Que bom, fico feliz, porque, querendo ou não, a gente trazer a literatura para o quarto ano é um desafio para nós, professores, que precisamos, sim, professores e professoras, que precisamos estudar, precisamos nos reinventar, precisamos realmente tomar conta, né, dessa literatura, trazer para a gente, e o que desse texto eu posso utilizar pensando no nível de um quarto ano. Quais são os objetivos para um quarto ano que eu tenho? Que um texto da dificuldade de Machado de Assis pode me ajudar. Então, trata-se da gente trazer um texto dessa dificuldade para os meus alunos do quarto ano, buscando nesse texto os desafios próprios para a idade. Tudo bem? Vocês conseguiram entender por que eu trouxe um texto desse? Então, agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais esse texto. Vocês têm mais alguma pergunta? Obrigada, professores, meus colegas aí. O João, ele colocou, professora, fábula é diferente de conto porque
tem moral e conto, não? Isso, conto também tem, mas a fábula geralmente são textos mais curtinhos e a ideia é justamente passar o ensinamento. Então, ela é escrita com essa finalidade realmente. O conto não necessariamente pode ser apenas uma história, não necessariamente ele tem no fundo quer passar uma informação exata, entendeu? Pode ser ter várias interpretações. Já a fábula ela vem com uma moral mesmo. Então, vamos lá, vou continuar aqui passando para vocês. Voltou? Aqui. Eu peguei agora um trecho do texto para a gente trabalhar o efeito de sentido que uma determinada expressão traz. Então, nós vamos trabalhar o que a gente consegue entender que Machado de Assis quis dizer com esse trecho que eu deixei para vocês em outra cor, deixei em laranja. Ó. Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? O que quer dizer com esse ar? Com esse ar. Por que Machado de Assis utilizou esse termo? Vamos ver? Olha lá. Entre as opções ao lado, qual é a expressão que melhor explica o sentido da expressão destacada? Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Que alternativa que é? Com esse ar quer dizer com esse hálito, com esse sotaque ou com esse jeito? Se eu fosse reescrever o meu texto, eu poderia trocar a expressão com esse ar por qual expressão dessa daqui? Poderia ser uma outra que vocês inventassem, mas no caso aqui, qual outra expressão aqui poderia ser utilizada? Responde aí para mim, gente. O pessoal está colocando com esse... Ó, pessoal, Ana Luísa, Fernanda, Emily, eles estão com esse jeito. Com esse jeito? Será que vocês aceitaram? Eu marcaria com esse sotaque. Com esse sotaque? Eu marcaria com esse sotaque. Ah, sim. é? Pode ser. E você, adulto que está aí em casa, com a criança, com seu filho, está doido aí, que ele fica perguntando, não é para soprar, tá? Não é para soprar, deixa ter a tentativa. A tentativa é super importante na aprendizagem. Erro faz parte da aprendizagem. É importante a tentativa faz parte desse processo de aprendizagem e o quanto ela é fundamental para que a criança não tenha medo da língua portuguesa. Sem medo de língua portuguesa, que português é 10. E aí, já sabem a resposta? Vamos lá? Você falou que é? Eu acho que é com esse sotaque, mas o pessoal tá brigando lá. Alguns colocam com esse jeito, com esse sotaque. O Rodrigo tem fã-clube que eu já vi ali no site. Já pensou se o Rodrigo errar? Não tem problema. Tá, faz parte da tentativa do Rodrigo. Vamos lá. Não é com esse sotaque, né? Olha lá. Aí, gente, errei. Com esse jeito. Se eu fosse trocar com esse ar, eu poderia usar com esse jeito. Vamos lá para uma outra expressão? Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? O que Machado quis dizer com esse toda cheia de si? Nós usamos, olha, ele nasceu há muito tempo, mas nós usamos essa expressão ainda. Essa expressão ainda é muito usual. Geralmente fala assim, ela tá chata, ela tá metidinha, ela tá isso, tá aquilo. A gente não usa umas expressões assim. Ele usou esta nesse contexto dele aqui. Mas o que naquela época ele queria dizer? Toda cheia de si. Até hoje a gente usa toda cheia de si. O que quer dizer? E aí? Vamos ver. Toda cheia de si é estar toda meiga? É estar toda orgulhosa? Ou é estar toda entristecida? Qual é? Vamos lá. O que você acha, Pro? Eu colocaria entristecida. Entristecida? Entristecida. O pessoal tá colocando orgulhosa lá, ó. Orgulhosa? Muito bem, gente. Olha lá, orgulhosa, orgulhosa, orgulhosa. Muito bem. Então, eu tô achando que o pessoal tá acertando, tá indo super bem. Gente, parabéns aí para vocês. Estou super curtindo os comentários de vocês aí. Muito legal, muito legal. Então, vamos tentar trocar. A melhor coisa é a gente tentar trocar, para ver se dá o sentido. Olha lá. Por que está você com esse ar toda meiga, toda enrolada, para fingir alguma coisa nesse mundo? Por que está você com esse ar toda orgulhosa, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Ou, por que está você com esse ar entristecida, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Ó, orgulhosa. Então, é o sentido que ele quis dar. Ele usou aquela expressão para dar esse significado. Então, vamos continuar. O
pessoal foi muito bem nos comentários, hein? Muito Orgulhoso. bem, excelente. Estamos orgulhosos deles, né? Nossa, muito! Gente, eu fico muito feliz, porque quando a gente consegue estabelecer essa relação com vocês, eu consigo ter a certeza de que eu consigo trazer vocês mais próximo para a língua portuguesa, e que a língua portuguesa não fica só erro e acerto, mas fica tentativa, fica vontade de aprender. E a gente está trabalhando um autor que ele é um autor, assim, considerado difícil, ele cai em vestibulares e tudo mais, e a gente está fazendo aqui, ó, no 4º ano, ó. Professora Coisa linda. Maria acabou que ela colocou questões implícitas no texto, é um grande desafio. Parabéns, Pro. Ah, obrigada. E trazer isso, professora, é difícil. Trazer isso para as nossas crianças de 4º ano é um desafio para a gente, porque implica nós, adultos, em também ler. Né? Para a gente, adulto, também não é fácil ler, porque nós também nos colocamos junto a textos que muitas vezes a gente precisa ler mais de uma vez. E você, meu aluno, minha aluna, muitas vezes quer ler o texto uma vez só e quer entender. Não vai ser assim com você e com ninguém. Todos nós precisamos, muitas vezes, ler alguns textos mais de uma vez. Tem texto que você lê uma vez, beleza. Tem texto que você vai ler a segunda vez, vai entender outra coisa. E tem texto que você precisa realmente de um leitor mais experiente. Então, hoje, aqui nesse caso, eu e o Rodrigo estamos com um leitor mais experiente. Só isso, tá? Olha lá. Agora, esse aqui é difícil. Agora eu vou trazer um pronome para vocês. Eu adoro trabalhar pronome. Aqui, professora, a Laís, ela perguntou o que é um narrador, que você comentou. Ah, o narrador é aquela pessoa que conta a história. Ele pode ser um narrador que participa mesmo da história e conversando com você, ou ele pode ser aquele narrador que ele conta a história, só narra a história e ele deixa as personagens conversando, mas ele só conta de fora. Então é aquele que conta, é aquele que narra. Tudo bem? Então, aqui, ó, por exemplo, se agora eu fosse contar o que está acontecendo lá no chat para vocês, olha, fulano falou isso, falou aquilo, eu estou narrando, eu estou contando. Tudo bem? Então, aqui, ó, que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável, repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Lhe. Lembra quando a professora fala, lhe, se, si, consigo? Lembra que a professora fala assim, quais são os pronomes? Parará, parará? Agora nós vamos usar os pronomes aqui na prática. Quem que é o lhe da situação? Quem é esse lhe? Olha lá. O pronome lhe, no trecho destacado, olha lá, refere-se a quem? Que a deixe. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável, repito que sim, e falarei sempre que lhe der na cabeça. Quem é esse lhe? Está se referindo a quem? A Deus, ao novelo de linha ou à agulha? E aí? Um segundinho para responder. Vai lá. Conseguiram? Conseguiram responder? Olha que esse daqui é mais difícil, hein? Porque muitas vezes a gente acaba usando os pronomes. Muitas vezes a gente usa, mas não presta atenção. Nós usamos assim porque a gente acostuma entre um e o outro, a gente aprende um com o outro, mas muitas vezes a gente não para pensar quem que o autor está querendo, com quem que ele está querendo conversar quando ele, ao invés de usar o nome, ele troca por um pronome. Então, o pronome ele serve para quê? Para substituir. Ao invés de eu usar o nome, eu não ficar falando Rodrigo, 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 eu posso usar ele. Já pensou? Rodrigo, Rodrigo? Professora, a Lívia, a Laura, a Ana, o Fernando, eles estão dizendo que estão adorando a aula. Beijo, biliga, amo, adoro, gente linda. Vamos lá. Então, muito provavelmente você já deve ter acertado. Se não acertou também, problema nenhum. Olha lá. Se refere ao novelo de linha. Ah, Solange, mas eu achei que era agulha, tal, não sei o quê. Volta no texto, lê de novo e observa como é que está a cadência das questões e como é que está sendo o diálogo. Então, você vai perceber que a agulha, ao falar para o novelo de linha, ela fala você, você, você. Ao invés dela falar você, 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 ou falar agulha, ela utiliza o pronome lhe. Então, o lhe refere-se à agulha nesse sentido aqui. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido. Professora essa Marisa, questão. A professora Tamara disse, arrasou na aula, mega contextualização. Gente, você está vendo que sucesso? Professora, beijo, me liga também, super curto. Você não sabe como está minha perna aqui de nervoso, mas vamos lá, vamos continuar. Que a deixe por quê? Estamos indo para o final agora da nossa aula. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável, repito que sim e falarei sempre que me der na cabeça. O que significa essa expressão aqui, gente?
que me der na cabeça. O que significa? Vamos lá, agora não vou dar nem tempo, tá? Significa que me der na cabeça, que eu tiver vontade, que eu mudar de opinião ou que eu me cansar. Significa que eu tiver vontade. Então, foi uma opção do Machado de Assis escrever aquele termo dando essa ideia aqui. Então, se hoje tivéssemos que reescrever, poderíamos reescrever trocando as expressões que nós utilizamos, trocando dessa maneira. Agora eu convido vocês a ler novamente, tá? E agora eu quero me despedir. Muito obrigada pela aula de hoje. A gente se vê. Tchau, tchau.